Olá, então, bem-vindos a todos. Penso que estão agora reunidas as condições para iniciarmos a nossa sessão de formação. Peço desculpa por este ligeiro atraso no arranque, mas vamos dar então início à nossa sessão. Bem-vindos a todos, muito obrigada pela vossa presença. O meu nome é Carla Gomes, sou técnica de normalização aqui no Departamento de Normalização do IPQ. Boa tarde, o meu nome é Silvia Fontes e também sou técnica superior do Departamento de Normalização. E é com muito gosto que eu e a Carla vamos estar nas próximas 2 horas aqui convosco para dedicarmos este tempo apenas à normalização. Pronto, como eu dizia há pouco, é um evento com muitos inscritos e para não haver perturbações, optámos por colocar os vossos microfones desligados durante as apresentações, está bem? Mas a sessão tem 3 momentos para perguntas e respostas. A quem pedir a palavra para poder ligar o seu microfone e colocar a questão. Por isso estão à vontade para colocar todas as dúvidas e perguntarem tudo aquilo que quiserem. Ainda chamo a vossa atenção agora aqui para alguns aspectos logísticos. Avisamos que a formação está a ser gravada, portanto, se não quiserem ter as câmeras ligadas podem desligar-se, não há problema algum. Devem também preencher a nossa lista de presenças, com todos os dados que são solicitados nesta ficha, uma vez que é esta informação que colocarem na lista que vai servir para emitirmos também os vossos certificados. Pedimos também que depois no final da ação de formação possam preencher o questionário de avaliação desta ação. Todos estes links depois vão estar disponíveis no nosso chat, está bem? Então, sejam muito bem-vindos à normalização. Em nome do Instituto Português da Qualidade, enquanto Organismo Nacional de Normalização, damos a todos as boas-vindas e também felicitamos os novos vogais que acabaram de ingressar numa comissão técnica. Se estão hoje aqui conosco, é porque podemos contar com a vossa colaboração ativa. Temos a certeza que a vossa experiência, os seus conhecimentos, o vosso know-how vão ser contributos fundamentais e vão enriquecer o desenvolvimento da normalização em Portugal. Agradecemos mais uma vez e desejamos a todos as maiores felicidades e sucessos no vosso trabalho, recordando que pode e deve contar com o apoio do IPQ e todos os seus colaboradores, para além do apoio natural do vosso ONS. Então, esta trata-se, como eu dizia há pouco, uma sessão de boas-vindas, que realizamos anualmente. É essencialmente uma sessão de acolhimento aos novos vogais, que naturalmente também são bem-vindos outros vogais que já têm mais experiência, mas que gostam sempre de aparecer por aqui para fazer um refresh e saber também as novidades da normalização, e que também estão aqui alguns presentes connosco. Também sabemos que temos aqui alguns colegas, não é, de Cabo Verde e Moçambique. Bem-vindos também, se nós pudermos, em Angola, se pudermos também ajudar. Bem-vindos ao IPQ. E para além de dar as boas-vindas, esta sessão tem o objetivo de dar uma formação inicial do que é a atividade de normalização, para garantir que todos os vogais tenham um conhecimento básico de que é expectável para si, no seu trabalho numa comissão técnica, mostrar-vos também onde é que podem ir buscar todas as ferramentas e recursos para trabalhar nesta atividade. E como vão ver, todos os documentos estão disponíveis online, são gratuitos, são de consulta livre. Vamos também, então, tentar, nestas 2 horas, mostrar tudo o que o vogal precisa de saber para participar na atividade da normalização. Estes são os temas que vamos falar hoje, mas eles estão descritos de uma forma muito mais profunda e de uma forma simples e clara no nosso manual de boas-vindas ao vogal. Esta formação tem mesmo a estrutura desse manual, podem também consultar no nosso website, e esta apresentação que temos agora a passar também vai ser depois disponível no final da sessão. Assim, Silvia, julgo que não me falta dizer nada nesta introdução, e vamos assim então dar início à primeira parte
com a introdução à atividade de normalização. Obrigada, Carla. Sim, então, para percebermos qual o objetivo da atividade de normalização, ou seja, qual é o propósito, qual o seu enquadramento, vamos então conhecer a estrutura daquilo que é conhecido como o Sistema Português da Qualidade. Nunca podemos esquecer que a normalização e as normas não são um fim em si mesmo. As normas constituem uma ferramenta. Vamos ver que é uma ferramenta poderosa. É suposto que esta ferramenta seja capaz de dar apoio e de fornecer soluções a um elevado número de situações, nas mais variadas áreas e setores de atividade, tanto nos setores mais tradicionais, as áreas técnicas, as áreas industriais, mas também nas áreas emergentes e mais transversais, como a inteligência artificial, a cibersegurança, as cidades sustentáveis e também na felicidade organizacional que se fala tanto hoje em dia, dando alguns exemplos. O valor das normas só é percebido quando estas são efetivamente implementadas e utilizadas para acrescentar valor na economia, na sociedade, na ciência, na inovação. É preciso que elas sejam, de facto, úteis. A credibilidade e o reconhecimento das normas advém do facto de elas serem elaboradas no âmbito daquilo que é conhecido como o subsistema de normalização, que se insere no grande sistema português da qualidade. Podemos ver na imagem agora, ali a cores diferentes, o sistema português da qualidade e depois os seus subsistemas, ou pilares, como vocês ouviram no nosso vídeo inicial. Este sistema português da qualidade, que foi instituído em Portugal em 1986, corresponde, como vos disse, àquilo que internacionalmente se denomina infraestrutura da qualidade. O sistema compreende organizações públicas e privadas, as políticas, as suas leis e regulamentos e todas as práticas necessárias para apoiar e melhorar a qualidade, a segurança, o equilíbrio ambiental de bens, serviços e processos. É esta grande infraestrutura que permite o acesso das empresas aos mercados externos e que promove um desenvolvimento económico sustentável, também o bem-estar ambiental e social. Esta infraestrutura, que em Portugal compreende o Sistema Português da Qualidade, inclui então os seguintes subsistemas, que estão na imagem. Temos o subsistema da normalização, onde são elaboradas as normas e outros documentos, que vamos ver mais à frente. O subsistema da metrologia, temos a metrologia científica, aplicada e legal. E ambos estes subsistemas estão atribuídos, são da competência do Instituto Português da Qualidade. Ou seja, o IPQ é, assim, o Organismo Nacional de Normalização e a Instituição Nacional de Metrologia. Mas o Sistema Português da Qualidade, esta infraestrutura, ainda inclui o subsistema da qualificação, onde se insere a atividade de acreditação de laboratórios, acreditação de organismos de inspeção, organismos de certificação, e esta atividade da acreditação é da competência do Instituto Português da Acreditação, o IPAC. E a atividade de certificação, que também está incluída neste subsistema, temos a certificação de organizações, de produtos e pessoas, são assegurados pelas certificadoras. A gestão de todo o sistema português da qualidade é, na sua globalidade, da competência do IPQ. Portanto, há um enorme ecossistema de entidades, atividades, resultados interdependentes a quem a normalização, através da ferramenta base, elabora as normas. Para quem não sabe,
o IPQ está sediado no Monte da Caparica, em Almada, e como a imagem bem ilustra, numa localização privilegiada, com uma bela vista sobre o Rio e Lisboa. Tiveram a oportunidade de ver também no vídeo inicial, mas agora aqui com destaque na imagem. Como vos disse, nós somos o Organismo Nacional de Normalização, nomeado pelo Governo de Portugal e reconhecido pelos organismos internacionais e europeus de normalização. Vamos ver, então, como se estrutura o subsistema de normalização em Portugal. Portanto, como referi, o IPQ é o organismo reconhecido legalmente como Organismo Nacional de Normalização. Existe um organismo de normalização por país, a maioria dos quais, especialmente nos países ocidentais, são associações de caráter privado. Em Portugal, o Organismo Nacional de Normalização é um instituto público, o IPQ, mas há mais de 30 anos o IPQ estabelece protocolos de cooperação com entidades representativas e reconhecidas dos vários setores de atividade, e essas entidades são, na sua maioria, entidades privadas. Esses organismos são os organismos de normalização setorial, os ONS, em que o Instituto Português da Qualidade delega a coordenação da atividade de normalização do seu domínio e a gestão das respectivas comissões técnicas. O Organismo Nacional de Normalização Português, desta forma, tem uma estrutura descentralizada que é praticamente única no mundo. Podemos ver ali na imagem, fizemos um esforço, temos que agradecer ao nosso colega, de pôr ali os logotipos dos ONS que se encontram neste momento ativos. Chama a atenção que isto são dados atualizados a 30 de junho. Portanto, temos 54 ONS ativos, 202 comissões técnicas e onde participam mais de 5.000 vogais. Como vemos, ainda movimenta muitas pessoas. Resumindo, o Organismo Nacional de Normalização, seguindo as regras da normalização mundial, garante a infraestrutura nacional da normalização, disponibiliza as metodologias de trabalho, estabelece as regras de funcionamento da atividade e assegura a participação de Portugal nas organizações internacionais e é o representante dessas organizações também em Portugal. Os organismos de normalização setorial são responsáveis por estudar e identificar as necessidades e as prioridades de normalização do seu setor, por coordenarem e assegurarem a gestão das suas comissões técnicas e por divulgar e promover a implementação efetiva das normas junto das entidades do seu setor. As normas só têm valor se forem realmente implementadas. Por último, as comissões técnicas, a quais todos vós pertencem, reúnem as partes interessadas, elaboram as normas portuguesas, europeias e internacionais, encontrando soluções de consenso sobre matérias no seu âmbito de atividade. Silvia, desculpa só interromper-te, mas gostava aqui de chamar a vossa atenção que realmente falavas há pouco de promover as normas e a normalização, e sim, esse é uma das missões, não só do IPQ, mas dos ONS, mas também de cada um de vocês, vogais, que estão a trabalhar na normalização, que estão a produzir normas, que estão neste processo, envolvidos neste processo de normalização, poderem também promover nos vossos locais de trabalho, nas vossas associações, promover, não é, esta questão. É muito importante. Peço desculpa por ter interrompido. Obrigada, Carla. É importante ter chamado a atenção para isso. Então vamos ver agora qual a estrutura da normalização no mundo. Portanto, já falámos que existem os organismos nacionais de normalização, mas também existe um por cada país. Nós temos ali, embaixo na imagem,
destacámos o nosso, o IPQ, mas pronto, podemos ver também os símbolos dos outros países, mas também existem as organizações regionais. E quais são? Temos as organizações europeias de normalização, onde temos o SEN para as normas de caráter mais geral, normas e outros documentos, não é? Vamos ver mais à frente. O SENLEC para as áreas da eletrotécnica e a ETSI para as áreas de telecomunicações. E depois ainda temos as organizações internacionais de normalização, onde, paralelamente às europeias, temos a ISO para as normas de caráter mais genérico, o IEC para as normas da área eletrotécnica e a ITO para as normas da área da telecomunicações. Os organismos nacionais de normalização dos vários países são membros destas organizações europeias e internacionais de normalização. E o IPQ é, assim, membro efetivo de plenos direitos das organizações europeias e internacionais. É por esta via que as entidades portuguesas podem participar diretamente no trabalho de elaboração das normas europeias e internacionais e, diria mais, influenciar o seu resultado, o seu conteúdo. E também que as normas que são elaboradas em Portugal, as de gênese nacional, também são reconhecidas internacionalmente. Partilhando a título de curiosidade, Portugal é membro do IEC desde 1999, da ISO desde 1949, do SENLEC desde 1960 e somos um dos membros fundadores do SEN em 1961. Como vos disse, desde 1986, o IPQ foi nomeado pelo Governo de Portugal para representar, né, e é membro dessas organizações internacionais e europeias. O facto de nós termos e de plenos direitos de participar nestas organizações regionais, europeias e internacionais, também nos traz obrigações. Ou seja, isto obriga a nós, IPQ, mas não só, também aos ONS e às comissões técnicas, a respeitar as regras, os princípios e valores que são definidos internacionalmente quando estamos a desenvolver o trabalho de elaboração de normas. É importante que percebam isto. Muitas vezes há muitas regras, há muitos procedimentos, mas todos eles não vieram do éter, não é? Portanto, estamos em sintonia com aquilo que são as regras e procedimentos europeus e internacionais. Portanto, atualmente, as empresas e organizações portuguesas, através do IPQ e por participarem nas comissões técnicas reconhecidas pelos e coordenadas pelos ONS, estão presentes, também vou partilhar agora alguns números, não são mágicos, mas eu acho que são interessantes. Portanto, estão presentes em 728 Technical Committees e Subcommittees, e destas 5 organizações, da ISO, da EAC, do SEN, do SENLEC e da ETSI. Portugal assegura a presidência do IEC-TC 25, Grandezas e Unidades. Portugal também assegura o secretariado de 3 estruturas, o ISO-TC 87, da Cortiça, o Subcomitê 8 do CNTC 250, relativo à concepção de estruturas resistentes ao terremoto, o Eurocódigo 8, muito importante, né, tendo em conta os acontecimentos recentes. E o secretariado ainda assume o secretariado da Subcomissão 1 do CNTC 256 e dos seus working groups relativos às infraestruturas rodoviárias. Relativamente ao trabalho dos working groups, que são subestruturas dos Technical Committee e dos Subcommittees, onde a elaboração e a redação das normas se processam e onde estão os peritos nacionais que têm o conhecimento específico das matérias, têm a perícia, têm o know-how, têm o saber, não é?
das matérias que estão a ser alvo de normas, podem participar diretamente, e Portugal está, desta forma, envolvido diretamente em 501 working groups, perdão, 501 working groups. E desses 501, 17 desses working groups, nós assumimos a função de convener, ou seja, de coordenadores. Durante o ano 2024, mais uma vez, dados à data de 30 de junho, participaram em reuniões tanto de Technical Committee, Subcommittee e Working Groups, mais de 1.170 delegados nacionais e peritos. Muita gente. Muita gente. Muito ativos também, muito participativos. Pronto. Realmente existem muitas regras e procedimentos a respeitar nesta atividade, mas todas elas vão confluir naquilo que são os 6 princípios fundamentais da normalização. E quais são esses princípios? O princípio da transparência. Transparência ao longo de todo o trabalho de normalização, ou seja, a informação sobre que normas estão a ser elaboradas, em que comissão técnica, quais são as entidades que participam nesse trabalho, que categoria de parte interessada é que representam. Toda esta informação tem que estar publicamente disponível e acessível. Depois temos o princípio da abertura e paridade. As comissões técnicas devem estar abertas a todas as entidades interessadas, garantindo a paridade entre todas e os interesses representados nas respectivas comissões técnicas. Depois temos o princípio do desenvolvimento sustentável. Sim, também se aplica à normalização. Ou seja, é importante que toda a atividade de normalização não gere desperdício. Portanto, devemos ser o mais eficientes e não desperdiçar os recursos. Depois temos o princípio da imparcialidade e consenso. Durante todas as fases do processo de elaboração das normas, as normas resultam do consenso de todas as partes interessadas que estão representadas na comissão técnica. Também temos o princípio da efetividade e da relevância. Aquilo que já vos transmiti há pouco, é importante que as normas que sejam editadas sirvam efetivamente para encontrar soluções, para resolver problemas atuais e concretos. Portanto, elas têm que ser de aplicação útil. E, por fim, o princípio da coerência, para evitar a sobreposição de normas divergentes ou redundantes entre o nível nacional, europeu e internacional, ou a sobreposição de normas divergentes ou redundantes sobre o mesmo tema, mas também entre normas e a legislação, portanto, para resolver problemas nesse aspecto. Estes princípios são exigências, quer do Acordo sobre as Barreiras Técnicas ao Comércio, da Organização Mundial de Comércio, quer da União Europeia, para que as normas possam ser utilizadas e reconhecidas no âmbito das trocas comerciais e também que possam fazer a presunção da conformidade com a legislação europeia. É o cumprimento destes princípios que estão subjacentes a todas as regras e procedimentos da atividade de normalização. É o que dá a credibilidade às normas publicadas no âmbito deste grande subsistema de normalização, deste pilar da normalização. E também é o que confere a legitimidade e a garantia a toda a infraestrutura da qualidade. E pronto, e deixamos aqui também a referência aos documentos, quem tiver um interesse em explorar um pouco mais estas matérias, tem aqui os links dos documentos também que dão apoio a tudo o que dissemos até agora. E parece que já foi bastante aqui uma grande viagem e, portanto, se calhar, eu não sei se nesta altura já temos aqui alguma dúvida ou se querem colocar alguma questão, mas podemos fazer aqui uma pausa. Se alguém tiver alguma coisa a dizer, basta levantar a mão, que depois nós damos aqui permissão para abrir o microfone.
Pronto, acaba por ser, não é difícil, isto é um assunto bastante fácil, mas por vezes não temos tanto conhecimento desta estrutura quando estamos fora destas matérias. Muito bem. Se vão ter acesso à apresentação, sim, eu tinha dito logo no início, esta apresentação, peço desculpa, bem-vinda, Fátima. Sim, vai ficar tudo disponível também no chat, também tem a lista de presenças e depois também a nossa avaliação e assim é disponibilizado. E aqui mais à frente nós também vamos dar mais dicas de sítios onde estão a normalização. Tenho também disponível outras ações de formação que estão disponíveis no link, mas mais à frente nós iremos falar sobre essa questão. Pronto, penso que ninguém tem nenhuma questão a fazer. Vamos avançar então. E talvez depois mais à frente haja mais questões. Mas estejam à vontade, está bem? Para fazer qualquer tipo de pergunta, que é por isso que nós estamos aqui, para sermos uma interface. Agora, eu tinha aqui uma brincadeirazinha, mas até tenho receio se me correr bem ou não, que era antes de começarmos a falar mais a sério na atividade de normalização, porque isto foi um enquadramento, não é? Falámos da estrutura da qualidade e como é que a normalização está enquadrada no sistema da qualidade. Acontece, se vocês são vogais, conhecem a atividade de normalização e conhecem normas, mas todos nós temos amigos, não é, que nunca ouviram falar disto, se falamos com os nossos filhos, não é, muitas vezes, o que é que são isso de normas, e esta imagem nós gostamos imenso, porque realmente mostra como a normalização está em todo lado, no nosso dia-a-dia, desde que nos levantamos, a que nos deitamos, fazemos a nossa higiene, vamos para a rua, apanhamos transportes, vamos ao talho, ao barbeiro, e eu gostaria de vos mostrar uma animação, um filme, não é do IPQ, é da autoria do nosso par italiano, está em italiano, não está traduzido, mas é muito simples e é cómico, é um humor, só para vermos isso, como as normas estão em todo lado. Eu peço desculpa se alguma coisa não correr tão bem, mas espero que o filme corra normalmente. Le norme UNI sono ovunque nella nostra vita. Da 100 anni ci aiutano a vivere in un mondo più sicuro, più sostenibile e anche più bello. Zia Lilli! UNI. Un mondo fatto bene. Pronto, foi só aqui um momento de humor para... Mas pronto, que é mesmo assim, não é? A normalização está lá, mesmo quando nós não a vemos. E assim passamos então, o que é a normalização? Assim parece que é obrigatório numa formação deixar uma definição. Mal parecia se não deixássemos, e aqui está. Então, uma definição para a normalização, que é uma atividade que de forma organizada viabiliza a elaboração das normas. O que é isto de fazer normas? É face a problemas, não é? Estabelecer, sejam eles reais ou apenas potenciais, estabelecer disposições para uma utilização comum e repetida, tendo em vista a otimização num determinado contexto. Ou seja, a norma que fazemos hoje tem a ver com a realidade de hoje, não quer dizer que no futuro não haja uma solução melhor e por daí as normas serem revistas, como vamos ver mais à frente. Assim, a atividade de normalização consiste na elaboração, onde todos vós participam, na edição e na implementação de documentos normativos. A cargo aqui a edição parte do IPQ e a implementação de todos.
E a normalização, como eu já dizia um pouco, tem esta particularidade que é desenvolvida pelas partes interessadas, mas também é feita para as mesmas partes interessadas, ou seja, ela é produzida do mercado para ser utilizada pelo mercado. E as normas servem para isso mesmo, conferir confiança e credibilidade, já há pouco dizia a Sílvia, e constituem a linguagem comum do mundo, não é? Nós falamos português, temos pessoas a falar inglês e italiano, como há pouco víamos, mas o normalês, não é? É a língua comum a todo o mundo e, portanto, quando todos nos envolvemos ativamente neste propósito, grandes coisas acontecem. Já dizia aqui este menino, uma publicação da ISO. E pronto, portanto, porque é que a normalização é assim importante na sociedade e quais são os reais benefícios e as vantagens da normalização? Assim, esta atividade permite melhorar a adequação de produtos, processos e serviços aos fins para os quais foram concebidos. Previne também obstáculos técnicos ao comércio, através da supressão dos obstáculos originados, por exemplo, pelas diferentes práticas nacionais. É talvez uma das coisas mais visíveis da normalização, não é? Este mercado sem barreiras. Conduz também a acordos e soluções comuns para problemas de caráter repetitivo, facilita também a cooperação tecnológica entre os países, não é? Permite a avaliação da conformidade dos produtos que tanto preocupam os nossos fabricantes, facilita também a comunicação entre todas as partes interessadas, uma vez que, como eu dizia há pouco, estamos todos a falar a mesma língua neste trabalho. Leva também à economia de matérias-primas e tempos de produção, reduzindo os desperdícios, não é? As normas técnicas têm essa consciência de tentar sempre fazer melhor com menos. Melhora também a organização e a coordenação de processos produtivos. Melhora a especificação dos produtos a vender e a encomendar. Temos uma especificação que nos podemos agarrar. Promove a qualidade de vida, nomeadamente também a segurança, a saúde e a proteção do ambiente. E possivelmente alguns dos vossos organismos onde trabalham têm implementado algumas normas, não é? Tanto da qualidade como da saúde. Nós temos o IPQ, temos essa sorte, não é? Também somos a Casa da Qualidade, mas somos certificados não só pela qualidade, mas também por estas normas agora mais preocupadas com a nossa saúde e com o bem-estar, e é muito importante. E protege também o interesse dos consumidores, é uma forma de protegermos os nossos interesses. É também um apoio às entidades legisladoras que podem optar por fazer legislação e referenciar normas. Enfim, podíamos ficar aqui o resto da tarde. Eu dizia mas eu vi outra, vocês outra, e eu acho que conseguimos aqui ocupar as 2 horas. Mas, no fundo, a normalização é uma salvaguarda do interesse nacional. E conscientes, então, que a normalização é uma atividade que promove a qualidade, com todas as mais-valias apresentadas, passamos agora a apresentar-vos a forma como é que ela é constituída, ou seja, a apresentar quem dá vida à normalização e como é que esta se organiza, agora já do ponto de vista humano, não da estrutura como já vimos. E pronto, e é assim mesmo. Todos já ouvimos falar em comissão técnica, todos os que estamos aqui participamos em pelo menos uma, mas muitos vogais eu sei que estão em mais do que uma comissão técnica. E assim é fácil, não é? Perguntar-vos o que é uma comissão técnica e quem participa nela, para vocês já é uma coisa simples, não é? É o órgão técnico que elabora os documentos normativos, que emite pareceres de caráter normativo em determinados domínios técnicos. E esta comissão técnica pode ainda subdividir-se em subcomissões e grupos de trabalho. Agora, quem faz parte da comissão técnica não é? São as entidades que representam estas partes interessadas na matéria em discussão, as entidades ou os membros. A comissão técnica deve, então, garantir, para funcionar bem, o equilíbrio ao nível tanto da representatividade das partes interessadas, conforme agora vos demonstro no próximo slide. E aqui, sim, é possível verificar à mesa, não é? Faz toda a comissão de trabalhos aqui reunidos numa mesa redonda.
onde estão as partes interessadas, categorias de interesse, os stakeholders, como quiserem chamar. De acordo com a norma NPN-ISO de 9000, onde estão os fundamentos e o vocabulário do sistema de gestão da qualidade, a definição para a parte interessada é a pessoa ou organização que pode afetar ou ser afetada ou considerar-se como sendo afetada por uma decisão ou atividade. Assim, partes interessadas na normalização são todos estes. De facto, a participação nos processos de normalização está aberta de forma não discriminatória a todas as entidades que são partes interessadas nesta atividade. Leia-se ou subentenda-se de um domínio técnico específico, não é? Por isso, todas as partes interessadas ou categorias de interesse devem estar representadas de forma paritária e em igualdade de direitos numa comissão técnica. E podemos ver aqui, que é o presidente e o secretário que iremos abordar mais à frente, mas temos as associações industriais e comerciais, temos empresas, pequenas e médias empresas, certificadoras, laboratórios, as universidades, as associações, quer sejam ambientais, sociais, de consumidores, temos a administração pública, temos os sindicatos. Tudo isto são possibilidades, categorias de interesse que podem estar numa comissão técnica. Não quer dizer que a comissão técnica a que vocês pertencem tenham todas estas entidades. Só faz sentido, tal e qual como dizia há pouco, para cada domínio técnico faz sentido estarem representadas apenas algumas. Talvez numas não haja, por exemplo, consumidores, não faça sentido estarem representados os consumidores, e noutras sim. Agora, o que se entende é que, por exemplo, termos uma comissão técnica a funcionar, por exemplo, só com empresas, não é? Ou só com os produtores, e não termos só os consumidores, não só com a indústria, só com os laboratórios, não é? Tem de haver aqui uma igualdade, um equilíbrio para que a atividade de normalização corra bem. O princípio da paridade. O princípio da paridade sempre aqui aplicadas na qualidade também. E pronto, eu falava-vos há pouco aqui do presidente e do secretário. Vamos ver então como é constituída esta comissão técnica. Estão muito bem definidas as funções e as responsabilidades de cada membro, e esta é certamente uma informação importante para vocês que estão de novo numa comissão técnica. Então, como eu disse há pouco e volto a referir, o membro é a entidade que faz parte da comissão técnica e que representa uma das categorias das partes interessadas. O vogal, cada um de vós, e nós também, é a pessoa designada por um membro ou entidade para participar nos trabalhos de normalização da comissão técnica e que vai defender os interesses da sua própria entidade, não é? Cada um de nós representa a sua entidade patronal ou associação a que pertence. Depois temos também o presidente, que é o responsável pela liderança da comissão técnica, é o porta-voz, cabe-lhe a ele gerir o consenso entre os diferentes interesses, não é? Temos diferentes interesses sentados à mesa, cada um a puxar também a brasa à sua sardinha, como se costuma dizer, e cabe ao presidente lidar com todo este processo. Temos também o secretário, que é o responsável, então, por assegurar a gestão dos trabalhos, cabendo-lhe monitorizar e reportar, assegurar o progresso ativo do trabalho da CT e que faz todos os esforços, não é, para que esse trabalho seja concluído de forma satisfatória e dentro dos prazos. Eu peço desculpa, Carla, não sei se te parece relevante, mas acho que é importante referir. Nós sabemos que esta formação é focada, é dedicada aos novos vogais, mas queria destacar aqui o papel do presidente e do secretário. Portanto, o presidente é nomeado, como não referimos há bocado, é um vogal que é nomeado na comissão técnica, na primeira reunião da comissão técnica. Portanto, ele tem um mandato de 3 anos e pode ser renovável após nova eleição. E o secretário é nomeado pelo organismo que coordena a comissão técnica, o organismo de normalização setorial, normalmente, e pode ser um vogal da comissão técnica ou não.
portanto, e se não for, vamos ver que não terá direito a voto. Era só para chamar a atenção, dada as responsabilidades que têm o presidente e o secretário, é importante que as pessoas escolhidas também correspondam a esse perfil. Dou o exemplo. Um presidente deve ser mesmo o conciliador, deve ter esta vertente de encontrar consensos, de chegar a um acordo. Portanto, se conseguirem escolher, às vezes não é fácil, mas se conseguirem escolher alguém com este perfil, eu diria que o trabalho estava facilitado. É mesmo, é verdade, Sim, é verdade. É mesmo isso, é uma grande responsabilidade, uma grande missão e é importante para o funcionamento de uma comissão técnica. Continuando ainda, sei porque só ficaram a faltar aqui, não faz mal, ficaram apenas a faltar duas figuras e até menos usuais, que é o filiado e o observador. E o que é isto do filiado? O filiado pode ser uma entidade pública ou privada que vai colaborar com a comissão técnica na execução, por exemplo, de um determinado projeto relacionado com o respectivo, com o plano de atividades atual da comissão técnica e que depois, terminado este trabalho, termina esta ligação. E temos também o Estatuto de Observador, que se aplica exclusivamente aqui em dois casos, nas relações colaborativas entre comissões técnicas e cada vez mais temos vindo, nós técnicos aqui no IPQ, as zonas de sobreposição, não é? Áreas de trabalho entre as comissões técnicas vão se sobrepondo, há aqui umas zonas de sobreposição, e então temos comissões técnicas que são membros noutras comissões técnicas, para isto, para observar, para estarem a par da matéria, não é? E, portanto, observadores, e também é possível, na participação de outros organismos nacionais de normalização, pedirem para participar numa nossa Comissão Técnica Nacional, que terem interesse nessa matéria. Recordo aqui, já tinha dito anteriormente, que ao nível, então, dos grupos de trabalho, não existe a pessoa, a presidente ou secretário, não temos esta figura, mas temos sim a figura de coordenador, ou convener, não é? Nos technical committees. Aqui temos os coordenadores, que têm esta dupla responsabilidade de coordenar e dinamizar a atividade do grupo de trabalho, assegurando quer a liderança, quer o secretariado, ou seja, é um presidente, secretário do grupo de trabalho. Também são grupos mais pequenos, não é? E, portanto, a mesma figura tem este duplo papel. E vamos avançar. Aqui só uma nota muito breve sobre um assunto que vamos ter mais à frente, em mais detalhe, mas lembrar-vos que, então, uma das atribuições, entre as muitas atribuições de uma comissão técnica, destacamos também o processo de votação, ou seja, no processo de tomada de decisão, cada membro na comissão técnica, ou seja, cada entidade, tem direito apenas a um único voto. Isto, mesmo que tenham mais do que um representante dentro da CT, tem apenas direito a um voto. Imaginem que o IPQ está representado numa comissão técnica e estamos, por exemplo, 2 ou 3 elementos, estariam, por exemplo, eu e a Sílvia, e nós podemos as duas participar na reunião, mas apenas uma de nós pode votar. Podemos coordenar o voto entre as duas, mas só uma, ou seja, o IPQ tem um voto, apesar de ter lá 2 vogais. Pronto. Era também uma questão que gostávamos de referir ao nível da comissão técnica também. O working group já é diferente, cada um vota por si. E falámos, eu acho que tu deixaste isto no ar, falámos em normas, documentos normativos, não é? Que pode causar aqui algumas dúvidas para quem está nos primeiros passos. Então, na verdade, o que é que são as normas? Que é o documento assim, de referência, o mais conhecido. Como já referimos, o trabalho da Comissão Técnica consiste em elaborar documentos normativos, onde se destaca a norma. É aquilo que mais ou menos toda a gente conhece, porque já viu em algum lado. Mas relembramos que as Comissões Técnicas Nacionais produzem não só as normas portuguesas, como também participam no processo de elaboração das normas europeias e também das normas internacionais. Ou seja, temos aqui já vários percursos. No que diz respeito à elaboração das normas portuguesas, tanto produzem normas de gênese nacional, que nós chamamos as cores portuguesas, as NPs, que são NPs com um número só, né? São as nossas de gênese nacional,
são elaboradas no seio da CT, partindo do zero, dos estudos nacionais, mas também elaboram as versões portuguesas, tanto de normas europeias como de normas internacionais, ou seja, sempre que haja interesse da parte da Comissão Técnica, pegam em normas que já foram publicadas, tanto a nível europeu como internacional, e fazem a nossa versão portuguesa. Ou também já aconteceu para algumas normas de grande interesse, por exemplo, uma que é muito querida, que ainda do tempo da acreditação de laboratórios, por exemplo, a norma da acreditação de laboratórios 7025, a Comissão Técnica, ao mesmo tempo que a ISO estava a fazer a elaboração do documento, Portugal também já estava a preparar a sua norma portuguesa e foram publicadas em simultâneo. Pronto. Um grande trabalho da Comissão Técnica também, mas pronto, são o tipo de documentos que são produzidos numa Comissão Técnica. Para além das normas, podem também, já tínhamos deixado aqui no ar, para além das normas, outros tipos de documentos normativos. Deixo-vos aqui os nomes, as siglas, as formas como eles se designam, dentro da tipologia de documentos normativos portugueses que as comissões técnicas elaboram. Temos ainda então estes documentos como as especificações técnicas. E o que são as especificações técnicas? São documentos muito semelhantes a normas, mas que no seu processo de produção não alcançaram consenso, não é? A Comissão Técnica não chegou ao consenso necessário para a aprovação de uma norma. E então pode-se publicar a especificação técnica, que acaba por ser um documento muito importante, mas como não teve consenso para ser publicado, ele é produzido como uma especificação técnica e, por exemplo, como devem saber, enquanto só pode existir uma norma para um determinado assunto, tema, não é? Podemos ter mais do que uma especificação técnica, então, para o mesmo assunto, porque significa mesmo isso, que não houve consenso e, portanto, pode até dar asas a existir mais do que uma especificação técnica, mas isto é outra história. Depois, também temos os relatórios técnicos, temos os guias e ainda fazemos algumas versões portuguesas dos acordos técnicos europeus e internacionais. Enfim, este é um outro mundo para o qual vos aconselho a leitura das nossas regras, onde tudo isto está muito bem explicado, está bem? E também no Manual de Boas-Vindas, com muito mais detalhe do que aquilo que podemos fazer aqui, está bem? Porque é muita informação e, portanto, aconselho depois a leitura. Tudo disponível no nosso site. Tudo disponível no site, sim. E como falámos de documentos normativos, para vos dar um enquadramento da dimensão da atividade de normalização, apresentamos aqui mais alguns números, nós gostamos de números. Por isso, então, à data de 30 de junho, tínhamos atualmente no nosso acervo normativo nacional, ou seja, na nossa biblioteca de normas, na nossa dispensa de normas, que chama-se acervo normativo, era composto, agora já temos mais, por quase 32 mil documentos normativos, que se distribuem então da seguinte forma, e passo-vos a mostrar, que a maioria são normas europeias adotadas por Portugal e que não têm a versão em português, são pouco mais de 26 mil normas, não é? São normas, Portugal é obrigado a adotar as normas de origem europeia, SEN-SENLEC, e portanto, não conseguimos fazer, não temos versão portuguesa de todos estes documentos, pronto, e é o grande fatia de normas. Mas temos então o que eu falava há pouco, não é? Versões portuguesas, em língua portuguesa, de documentos normativos europeus, cerca de 3 mil documentos nestas condições. Temos aqui, em menor número, mas bastante razoável, tendo em conta que é trabalho puro e duro da Comissão Técnica, não é? Documentos normativos portugueses, ou seja, de gênese nacional, 2.200. E, finalmente, temos aqui versões portuguesas de documentos normativos internacionais que não foram adotados nem pelo SEN nem SENLEC, não é? Ou seja, a Comissão Técnica foi buscar uma norma ISO ou IEC e fez a versão portuguesa a partir dessa norma. E são estes os nossos números.
Eu diria que temos muita margem de melhoria, Carla. Também. Já tivemos a ver a importância, a estrutura, a composição das comissões técnicas, mas há um pequeno aspecto que a Carla vai referir de seguida, que é muito importante e que algumas vezes é objeto de dúvida por parte dos vogais. Carla. É verdade. Então, eu passo aqui a apresentar um pequeno slide, que é quase uma cabulazinha, principalmente quando trabalhamos também com vogais do setor, não é, ligado à legislação, a pessoas que estão habituadas a trabalhar com legislação e que também, não é, têm documentos normativos, não é? E às vezes pode-se pensar que há aqui quase uma superposição de documentos ou do que é que estamos a falar, mas realmente, e na prática, eles são completamente diferentes, não é? Mas pronto, então aqui para, quando for necessário explicarem a alguém que a diferença entre o conceito de norma da qualidade e uma norma legislativa, é fácil aqui esclarecer que uma é de caráter obrigatório, não é? Enquanto uma norma é voluntária. Todas as normas têm cariz, são voluntárias, elas apenas passam a ser de caráter obrigatório quando são, por exemplo, referidas num contrato de trabalho ou a própria legislação que faça então referência a essa norma. De resto, são de uso a título voluntário. As normas são criadas pelo legislador, enquanto, como aqui vimos, são criadas por um grupo de trabalho, uma comissão, onde estão representadas todas as partes interessadas. São feitas de forma transparente e aberta a todo o mercado. Como vamos ver mais à frente, o processo é transparente, todas as pessoas podem participar, enviar comentários, não é? Todos participam neste processo de elaboração da norma. É baseada em consenso das partes interessadas. Para haver uma norma é obrigatório que haja um consenso, não é? Enquanto todas as outras são decididas pelo legislador, ele pensa, decide, escreve e está publicado. E a legislação mantém-se em vigor sempre até que haja uma decisão, não é? Para deixar de existir, e nós sabemos que uma legislação pode durar e dura e dura, enquanto a norma tem um processo de revisão automático, de 5 em 5 anos ela é revista, pode até haver a necessidade de desencadear este processo antes, mas automaticamente. Para quê? Para que esta norma se mantenha atual, não é? E que seja útil, que faça percebermos se ela continua a fazer falta ao mercado, sim ou não, se é preciso rever esta norma, se já não faz sentido e se é para anular. Pronto, a mais-valia, não é? Aqui da atividade da normalização. Era só uma à parte. Aqui então é esclarecida esta diferença, passamos a apresentar-vos como são feitas as normas, de forma muito breve, não é? Porque aqui, como nós dissemos desde o início, isto é boa-vinda aos vogais, é quase cativar-vos para este mundo e para mas dizer, há mais, há muito, muito mais para vos ensinar e, portanto, não vamos aqui explicar como são feitas as normas, mas todo e qualquer documento normativo português é elaborado no estrito cumprimento das regras e procedimentos para a normalização portuguesa, peço desculpa, designadamente as nossas RPNP 40 e também as RPNP 41. As 040 explicam-nos o tipo de documentos que temos, os processos, as características, os seus processos de homologação, da revisão, enquanto as 041 são os princípios e regras gerais para a redação, para a estrutura e para a redação das normas. E pronto. A elaboração de normas e documentos normativos europeus e internacionais também estão sujeitos, de igual forma, sujeitos a umas regras e procedimentos próprios, as europeias do CEN-CENELEC e as internacionais das regras da ISO e EC, mas também elas não estamos mais ou menos em sintonia, não diferem muito, às vezes há pequenas particularidades, mas não diferem, e são estas regras, não é, que permitem que todo o processo de elaboração das normas seja um processo transparente e limpo, não é, com qualidade. E estas regras estão mais uma vez disponíveis online, são facilmente consultadas e temos também, mais à frente podemos depois referir,
mas temos um vídeo para quem, por exemplo, ao entrar agora numa comissão técnica e um dos entra, coitadinho, vem à primeira reunião e estamos a desenvolver um documento. Nós temos uma ação de formação que foi gravada e está disponível no canal de YouTube do IPQ, muito bom também, que explica estas regras, não é? E ajuda um pouco, dá umas dicas nesta matéria, porque é muita matéria que não poderíamos agora, não íamos conseguir falar aqui. Pronto, como eu dizia, então, só mesmo um pequeno resumo sobre a fase de desenvolvimento das normas. Aqui estamos a falar a nível nacional, está bem? Iremos assim então abordar as fases de desenvolvimento de normas. Não vamos aprofundar, mais uma vez, estes processos de desenvolvimento, pelo que convidamos mais uma vez, também existem vídeos de ações de formação sobre esta matéria, o IPQ já promoveu no passado, e estão disponíveis também no canal do YouTube. E, portanto, quem precisar de saber mais sobre este processo do desenvolvimento e também associado a estas fases de desenvolvimento, temos momentos de votação dos documentos, podem consultar as nossas ações de formação. Mas o que é importante, então, reter para início, para vocês que integraram agora uma comissão técnica recentemente, é que, em primeiro lugar, a elaboração de cada norma corresponde à abertura de um projeto de normalização na comissão técnica, o qual deve ser planeado, deve estabelecer prazos para cada uma das fases e identificar o responsável por cada uma das fases. E ao conjunto destes projetos de normalização, nós chamamos o Programa de Normalização da Comissão Técnica. E é este programa que depois é refletido no Plano de Atividades Anual da Comissão Técnica. Em segundo lugar, é também importante que saibam que todas as normas passam por estas fases já pré-estabelecidas no seu processo de elaboração. Estas fases, para além de estarem descritas nas nossas regras, encontram-se também identificadas de uma forma muito esquemática e com os códigos no documento Códigos das Fases dos Projetos Nacionais, que está disponível depois neste link, e também no nosso Manual de Boas-Vindas aos Vogais. Mais uma vez, tudo disponível no website do IPQ. Estas fases não são estanques, podem variar de acordo com o tipo e com a origem do documento normativo a elaborar. Se é uma norma, uma especificação técnica, um guia ou um relatório, não é? Terá diferentes fases e diferentes períodos de tempo. Por outro lado, se é um documento de gênese nacional ou uma versão portuguesa de documento normativo europeu e internacional, também vai fazer depender estas fases e os tempos, não é? A maior diferença é que, em regra, quando tratamos de documentos nacionais, eles são obrigatoriamente submetidos em inquérito público. Como eu dizia, é uma normalização, uma atividade transparente e, portanto, nós temos uma fase em que a norma está a ser elaborada na comissão técnica ou num grupo de trabalho ou numa subcomissão, que pelos vogais, não é, pelos peritos e pelos interessados nesta matéria, depois vem ao IPQ e nós tornamos que ela seja pública para que todos os interessados possam ler, possam comentar, e depois então é que a norma, depois de todo este processo transparente, é que ela é editada, não é? E depois publicada. E, portanto, as fases e o tempo vão ser diferentes de acordo com tudo isto. Mas de forma sucinta, então, tudo se inicia com uma fase da proposta de intenção de normalização e segue-se então a fase de anteprojeto de norma portuguesa, que é a fase em que a CT está a elaborar o seu conteúdo técnico. Depois temos a fase de projeto, em que a norma é submetida ao tal inquérito público, que eu falava, no caso de ser um processo de normalização portuguesa. Termina então com a edição, a nível do IPQ, publicação e depois divulgação da norma. Relembro ainda que a Comissão Técnica não faz apenas normas nacionais. Para além disso, para além de gênese nacional, das versões portuguesas de normas europeias ou internacionais,
Os vogais das comissões técnicas também participam na elaboração de normas ao nível europeu, tanto no CEN como no CENELEC, como mesmo até normas a nível internacional, não é? No ISO e no IEC, nos seus domínios. E aí também há fases de desenvolvimento idênticas, às que nós referimos aqui. Carla, não sei se, eu penso que não será demais agora também chamarmos a atenção para o programa de normalização da Comissão Técnica. Como vimos, como a Carla vos mostrou, existe uma grande margem de melhoria, existem muitos documentos no nosso acervo normativo. Adorei a expressão da dispensa das nossas normas. Portanto, as comissões técnicas têm muitas normas que muitas vezes pretendem fazer a versão portuguesa ou mesmo normas de gênese nacional. Mas o que é que nós vos pedimos? É importante que percebam que aquilo que é o vosso programa de normalização das comissões técnicas vai se refletir naquilo que é o programa de normalização nacional. E muitas vezes temos uma série de projetos que as comissões técnicas de boa vontade têm intenção de fazer, mas sabemos que muitas vezes o tempo não abunda e depois chegamos ao fim do ano e não conseguimos cumprir com esse projeto. Portanto, chamamos a atenção para fazerem os programas o mais execuível possível, o mais realista possível, para depois não termos este desfazamento naquilo que é o Programa de Normalização Nacional. Obrigada. Nada. Pronto, eu agora acho que é desta que é capaz de haver perguntas. Vamos Estejam lá à vontade. Então, temos aqui uma pausazinha para respirarmos, porque vamos entrar num outro capítulo, finalizamos aqui nesta. Sim, esta é a primeira parte e pronto, estamos à vossa disposição. Levantem a mão, põem lá a mãozinha, que aqui o nosso apoio irá ativar o vosso microfone. Muito bem, parece que temos uma mãozinha. Bom dia. Olá, Isabel. Bom dia. Olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigada. Eu fiquei aqui com uma dúvida. Que mencionaram há pouco que as normas entram em processo ou são consideradas para revisão de 5 em 5 anos, mas que o processo poderia ser desencadeado antes. Isto é relativo às normas portuguesas, ou também às normas europeias, ou também às normas ISO? Sim. Nós temos o processo automático de revisão é aos 5 anos, não é? Mas nós temos, por exemplo, a norma é editada e depois, com o uso desta norma, começam a surgir problemas. Então, nós temos formas de rever a norma, não é? Temos as emendas, temos corrigendas. Nesse sentido, nós podemos corrigir e melhorar a norma, não é? Por exemplo, nós a nível nacional temos algumas pontualmente da nossa experiência, não é? Nós somos técnicos de normalização, cada uma de nós tem organismos ONS que produzem normas e anualmente, penso que talvez uma ou duas por ano, possivelmente, mas a nível internacional e europeu é normal surgirem emendas de uma norma, por exemplo, após 2 anos da publicação. O processo automático é que é ao fim de 5 anos, sim. E ele entra automaticamente no sistema? É automático, sim. Quem está, por exemplo, eu penso que todos os vogais, ainda não falámos disso, mas vamos falar aqui à frente, todos os vogais à partida estão inscritos na plataforma Isolutions, não é? E têm acesso às votações dos documentos e que dá imenso trabalho e que estamos sempre a receber e-mails, não é? Todos os vogais sabem isso, todas as semaninhas. É um boom de e-mails, de votações, muitas vezes são este systematic review, não é? De documentos. Quando nós recebemos o ballot, está em systematic review, esta norma, esta, e perguntam-nos o que é que acham desta norma? É para manter, é para rever, é para anular, não é? Pronto, este é o processo automático de revisão, ele é desencadeado, não é? E nós depois somos... é pedida, era aquilo que nós estávamos a dizer, a riqueza da participação na normalização é mesmo esta. Perguntam-nos qual é que é do nosso conhecimento deste setor,
qual é a nossa opinião, temos comentários a fazer, achamos que a norma é preciso ser revista. Pronto, e é este processo automático, é aquele ballot do Systematic Review. A nível agora nacional. aproveitando, Sim? E já aproveitando essa indicação que deu do automático, aproveito para uma segunda dúvida, que é, o disputar uma revisão, como estava a dizer há pouco, ao fim de 2 anos, para corrigir algo ou para propor alguma alteração, é feito em âmbito de comissão técnica, reunião de comissão técnica, ou também é uma ferramenta do sistema? Se alguém tiver algo a propor, uma alteração aí a propor, é uma mesmo revisão trabalho da extraordinária, comissão técnica. tem que se propor à comissão técnica? Sim. Ok. Obrigada. Nada. Sim. Agora, Paulo Jorge, olá, bem-vindo. Acho que... Paulo, pode abrir o microfone. Já tem permissão, mas tem de ativar o seu microfone. Tem que ativar o seu microfone. Oi? Ainda não estou a ouvi-lo. Parece-nos que o som está ativo, mas nós não o ouvimos, Paulo. Se não for uma pergunta muito longa, se quiser deixar escrito no chat. Não, contamos a ouvi-lo. Ok. Então nós aguardamos, sim. Okay. Obrigada, Paulo. Obrigada. E não sei se há mais alguma questão nesta altura. Temos aqui uma Tatiana Teixeira. Não tem memória. Tem. Então, enquanto o Paulo escreve, se calhar passávamos à Tatiana Teixeira, pode ser? Sim. Eu peço desculpa estar assim a olhar para o lado, mas a câmera está de frente, mas o computador que temos para olhar está ao lado. Boa tarde, Vida. Então vamos ler a pergunta. Podes ler, Okay, se faz favor. A pergunta do Paulo. Os PT internacionais do mesmo domínio, como é que elas se harmonizam? Ok, então, Paulo, acho que percebo a questão. O que nós falávamos é, pronto, a nível europeu, não é? Portugal é obrigado a adotar todas as normas, CEN-LEC, e quando adotamos as normas europeias, nós temos a obrigação de anular todas as divergentes dessa norma. Por exemplo, Portugal até podia ter uma NP pura, ou podia ter uma NP ISO, ou seja, uma versão portuguesa de uma internacional, sobre um determinado assunto. Sei lá, vamos aqui agora, como fazer pipocas. Só para não entrar assim em nada muito técnico. Pronto, como fazer pipocas era uma norma NP-ISO. Agora o CEN adotou a norma internacional como fazer pipocas. Então, Portugal era obrigado a anular a sua NP-ISO para adotar a fazer pipocas do CEN e depois passaria a chamar-se NP-EN ISO como fazer pipocas. Esta é uma das hipóteses. No caso de nós termos uma norma internacional que é mais tarde adotada pelo CEN-LEC. No caso, este é o caso extremo. Agora, imaginemos que estamos aqui a falar como fazer batatas fritas e que o CEN e o CEN-LEC não têm nenhuma norma sobre fazer batatas fritas. Então, Portugal, as normas internacionais não são de adoção obrigatória para Portugal. No nosso acervo, lembram-se, no slide anterior, nós tínhamos um grande bolo de normas, não é? Depois tínhamos as normas europeias, que não tinham versão portuguesa. Tínhamos também, depois, as europeias com versão portuguesa. Tínhamos as puras portuguesas e depois tínhamos lá umas, que era a versão portuguesa de internacionais. Nós, no nosso acervo, não temos normas ISO puras. Não temos só a norma ISO, porque não somos obrigados a adotar normas internacionais. A única forma que nós temos de ter uma norma internacional no nosso acervo é fazendo a sua versão portuguesa, está bem? Portanto, pode existir a norma internacional de fazer batata frita, está bem? ISO
2001, é fazer batata frita. E nós podemos ter a nossa NP pura, a NP 6, que é fazer batata frita. Tem o mesmo assunto, tem descrito o mesmo método, mas como nós não somos obrigados a adotar a internacional, nós podemos fazer isto. No entanto, vamos pensar, faz sentido fazermos este trabalho? Estarmos na comissão técnica a descrever o processo de fritar batatas, quando a ISO já tem um processo descrito de fritar batatas? Penso que não. E daí, a comissão técnica o que diz é, ali a ISO já explicou como é que se fazem as batatas fritas. Então, nós vamos fazer a versão portuguesa e ela é representada, fica com a sigla NP-ISO, fica com o número da ISO, mas fica com o ano de edição da portuguesa e assim ela passa a estar no nosso acervo. Pronto. Por isso a harmonização, que era a pergunta, eu da pergunta estiquei-me, peço desculpa. Mas eu acho que assim já esclarecemos aqui também algumas questões. Entre europeias com nacionais, sim, temos regras muito explícitas a cumprir, não as podemos alterar, adotamos-as tal e qual, não podemos fazer alterações, mas isto é um outro mundo, temos outras formações, onde isto está muito bem explicado. A nível europeu, não podemos ter âmbitos sobrepostos, não podemos ter normas divergentes, não é? Era aquilo que nós falamos, de coerência. A nível internacional, temos aqui algum grau de liberdade, temos muitas normas, vimos há pouco, 2000 e qualquer coisa, versões portuguesas de normas internacionais. Desde que elas não estejam no âmbito europeu, nós podemos adotá-las, mas também podemos ter normas portuguesas. Há 3 formas de adotar normas internacionais, mas eu não queria entrar aqui em detalhes, senão daqui a pouquinho têm dúvidas sobre uma coisa que não está prevista no plano. Mas há 3 formas de adotar normas internacionais e uma delas é, por exemplo, basear-nos apenas ali em algumas ideias da norma internacional. Não sei, Paulo, se era esta a pergunta. Pode abanar só com a cabeça sim ou não? Sim? Pronto. Obrigada. Sim, é isso mesmo. Está bem? Pronto. Mas faço a organização das normas PT, sim. A ideia mesmo é essa, a normalização a nível europeu, não é? Temos de estar a trabalhar todos com o mesmo documento para não haver barreiras na Europa. E também, sim, a nível, eu não falei aqui que é uma questão muito, pronto, está visto noutras ações de formação, mas sim, existem acordos entre CEN e ISO, e o CENLEC e EC, nós falávamos, lembram-se logo do início, dizíamos, a normalização serve para aproveitar bem os recursos, não é? Trabalhávamos aqui na poupança, e é mesmo isso. Existe o Acordo de Viena, existem, aliás, estes 2 acordos entre estas entidades regionais, não é? Internacional e europeu, que quando um TC, por exemplo, europeu está a trabalhar, isto até acontece mais ao contrário, imaginemos um TC internacional está a trabalhar, a desenvolver normas na área do mel. O TC do CEN, não é, a nível europeu, ele está a acompanhar o trabalho internacional, e era aquilo que nós falávamos, vocês são convidados a participar ativamente no trabalho desenvolvido nos TCs. É importante o trabalho a nível nacional, sim, muito importante, mas também é importante acompanharem estes TCs, e foi por isso que a plataforma Isolutions veio ajudar imenso esta integração nos órgãos internacionais e europeus, que é, pronto, quando então, por exemplo, está a ISO, vamos falar, a ISO e a EC é igual, pronto, mas trabalho mais com a ISO. Se a ISO, o TC da ISO está a produzir uma norma para este âmbito, para esta preocupação, a Europa está, faz-te conta, dormente, parada, não está, porque os vogais estão inscritos lá também do outro lado do ISO-TC. E então sai a norma a nível internacional. E o que é que depois a Europa faz? A Europa participou neste processo, não é? Foi votando os ballots em todas as fases. A norma internacional vai também de encontro à necessidade europeia, e quando a norma é produzida
pela ISO, é publicada, o SEM adota e temos então a N-ISO, está bem? Mas também há TCs, peço desculpa, mas TC, ao contrário, que é o SEN que está na liderança, é o TC europeu que está na liderança, e depois a ISO adota a norma no final, está bem? Pronto, existem estes acordos também europeus e internacionais, e é por isso que é importante que os vogais estejam representados nestes TCs, e já me alonguei. Portanto, obrigada por me ouvirem, Tatiana. Tatiana, pode Boa tarde, colocar a Vida. sua questão. Sim, a minha questão, na verdade, era a mesma, ia no sentido da mesma do Paulo. Portanto, estou Eu esclareci? esclarecida, obrigada. Sim, já agora falou que há outras formações. Sim. Eu vou mostrar aqui à frente, eu vou já vos bem, mostrar, está ok. bem? É isso, Tenho obrigada. aqui o link para depois ser mais fácil, Muito bem. porque, pronto, a ideia é mesmo essa. Nós, normalmente, e é por isso que esta ação de formação está a ser gravada, porque depois ela acaba por estar disponível para as pessoas que entram ao longo do ano, não é, nesta atividade, poderem também consultar os diversos temas, está bem? Pronto. Não havendo mais perguntas neste momento. Ainda temos mais, está bem? No final, sim, podem colocar. eu vou avançar, mas no final temos mais, aqui mais um momento para dúvidas. E retomamos então a nossa apresentação, passamos à parte 2. Não se preocupem com as horas, porque esta parte 2 e 3 é muito rápida. O cerne da formação era mesmo a parte 1, e aqui é ferramentas para vocês, está bem? Agora vamos falar então do que é que esperamos de vocês enquanto vogais, não sei desta atividade, e o que é que nos importa aqui transmitir. Eu vou passar à Sílvia, está bem? A palavra, que já falei demais. Obrigada, Carla. E então, como vos disse há bocado, existem muitas regras, muitos procedimentos, mas acima de tudo, o vogal deve respeitar o Código de Conduta da Normalização. E o que é este Código de Conduta? No fundo, são as diretrizes para a atuação dos vogais que trabalham nas comissões técnicas, atendendo àquilo que é a diversidade das partes interessadas, à multiplicidade de setores de atividade envolvidos dentro da comissão técnica. Todos os novos vogais que integram uma comissão técnica, todos os que estão presentes e que pertencem a uma comissão técnica, devem ser informados da importância do conteúdo do Código de Conduta, uma vez que o seu cumprimento é de caráter obrigatório. E todos devem concordar com o mesmo. A aceitação deste Código de Conduta pode ser efetivado de duas formas. Para os utilizadores da plataforma iSolutions, que nós queríamos que fossem todos, mas sabemos que isso não acontece, ao fazer o login na plataforma, o utilizador tem de aceitar os termos e condições que se aplicam quer aos documentos internacionais, quer aos documentos europeus, quer aos nacionais. Este consentimento é revisto de 2 em 2 meses. A outra forma, para os mais resistentes às plataformas, podem sempre, sem problema nenhum, assinar de forma tradicional a declaração e aceitação do Código de Conduta que lhe será entregue na respectiva comissão técnica. De forma objetiva, reforçamos que os vogais das comissões técnicas devem aceitar, compreender e pautar a sua ação durante os trabalhos de normalização pelas seguintes regras e conduta. Trabalhar para o benefício da comunidade nacional. Defender o consenso e a boa governação, defendendo aquilo que são os princípios fundamentais da normalização que falámos no início da sessão. Empenhar-se em objetivos e âmbitos claros da normalização, comprometendo-se na produção de normas de qualidade e relevantes para o mercado. Relevantes para o mercado, chama a atenção para isto. Participar ativamente
e gerir uma representação efetiva da sua entidade dentro da Comissão Técnica. Colaborar na resolução de litígios. Ter um comportamento ético, anticoncorrencial, agindo sempre de boa fé. E deve ainda manter o respeito pelos outros, honrando aquilo que é a cultura profissional da normalização portuguesa, europeia e internacional. No fundo, eu diria que isto é um código de boa conduta de qualquer empresa moderna. O desrespeito pelo código de conduta pode conduzir à tomada de medidas por parte da Comissão Técnica, do vosso ONS ou mesmo do IPQ para a resolução de situações menos adequadas. Também se espera, então, que o vogal participe no processo de tomada de decisões, como falava anteriormente. Como já foi referido, as comissões técnicas trabalham com vista à obtenção de um consenso relativamente às matérias que estão a tratar e às normas que estão a elaborar. E, portanto, os vogais são convocados a emitir uma posição, a expressar um sentido de voto, a apresentar os comentários às normas em análise, quer elas sejam nacionais, europeias ou internacionais. Espera-se, portanto, que o vogal seja capaz de reunir a posição concertada da entidade que representa e que remeta também essa posição e os eventuais comentários a fazer ao documento ao secretariado da Comissão Técnica, sempre dentro dos prazos estipulados, não é? As decisões devem ser tomadas em reuniões ou através do voto online, e o processo de voto online é realizado atualmente na nossa plataforma Executions, na aplicação National Ballots, que, mais uma vez, temos também informação sobre a plataforma. Quando se tratam de votações europeias ou internacionais, após reunido o sentido de voto de todas as entidades, a Comissão Técnica Nacional terá que chegar a um consenso quanto qual é a posição nacional que quer que o IPQ, que é o ONN, não é, transmita às organizações europeias e internacionais de normalização. Pois no trabalho, não é, europeu e internacional, cada país tem direito a apenas um voto, não é? E neste caso é o IPQ que vota a posição que vocês nos indicarem. Lembrar também que através deste trabalho podemos influenciar o conteúdo das normas, aquilo que eu falava há pouco, e assegurar a defesa dos interesses da sua própria entidade, do seu setor e do seu país. Lembra-se também que a qualidade final da norma estará sempre diretamente relacionada com a qualidade da participação daqueles que estiverem envolvidos na sua elaboração. Votar é uma das obrigações principais do vogal, mas também tenho-vos a dizer que é o seu maior direito, não é? E o que se espera ainda do vogal? Espera-se que o vogal respeite os prazos, pois existem prazos para a elaboração dos documentos normativos. Cada projeto de norma deve ser cuidadosamente gerido e dinamizado para assegurar que todas as etapas necessárias ao desenvolvimento do documento cumprem os prazos pré-estabelecidos. O vogal deve fazer a sua parte, cumprindo os prazos intercalares que lhe são indicados para o envio dos seus contributos. É muito importante. Espera-se também que o vogal se prepare para as reuniões, não é? Quem não? A preparação de uma reunião implica, então, ler, analisar, antes da reunião, não é? No dia da reunião, os documentos que constam da agenda e que são enviados ou pelo presidente ou pelo secretário, depende do funcionamento da Comissão Técnica. E recolher os contributos dos especialistas da entidade que representa, a fim de poder ter uma posição concertada e reforçada quanto às matérias que vão ser discutidas nessa mesma reunião. Quando o vogal é nomeado pela Comissão Técnica para participar nas reuniões europeias ou internacionais dos Technical Committees enquanto um delegado nacional, o vogal deve reunir as contribuições de todas as partes interessadas nacionais representadas nessa Comissão Técnica, uma vez que vai transmitir a posição nacional nesse fórum. É importante recordar que quando os vogais vão às reuniões como delegados credenciados, estão a representar o interesse nacional e não o individual da sua própria entidade. Importa também relembrar
que após a participação nas reuniões, sejam europeias ou internacionais, o vogal deve elaborar e apresentar à sua ACT o relatório de reunião, onde registra as principais decisões tomadas e as conclusões, para que possa informar a CT, não é, do que está a acontecer ao nível europeu ou internacional. Existe também um documento próprio para fazer esta comunicação, que é um modelo que está disponível também no site. E aconselhamos também a leitura de um documento, que nós temos boas práticas para melhorar a eficácia nas reuniões das CTs, também disponível no nosso website, que é útil para aplicar em qualquer reunião, seja uma reunião da Comissão Técnica ou não. E pronto, a preparação e a participar nas reuniões merece assim uma especial atenção. Esta preparação prévia do vogal garante que a sua intervenção ao longo da reunião é mais eficaz, que a sua posição seja tomada em consideração pelos restantes e que os interesses da entidade que representa sejam defendidos, não é? Não significa que a sua opinião seja sempre acolhida por todos. E o que se espera ainda do vogal? Espera-se que respeite fielmente o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Todos os vogais que participam na atividade de normalização têm direitos, mas também têm obrigações relativos à proteção de dados. Os vogais devem limitar a utilização dos dados pessoais a que têm acesso exclusivamente para as questões relacionadas com o trabalho de normalização. Os vogais estão protegidos pela Política de Proteção de Dados do IPQ e pelo compromisso de confidencialidade que assinam quando tomam conhecimento e aceitam o Código de Conduta. Do outro lado, isto agora é só aqui de vez falar, devem também, o que se espera é que respeite os direitos de propriedade e que também que se informem sobre a existência de patentes ou não, sobre determinado assunto, ou matéria, ou documento. O que é que isto significa? Em primeiro lugar, o vogal deve estar bem ciente de todos os documentos normativos, estejam já eles publicados ou que estejam em fase de projeto, dos organismos nacionais ou das organizações europeias ou internacionais, são protegidos por direitos de autor. Por isso, não podem ser reproduzidos sem consentimento. Portanto, sempre que tiverem alguma questão sobre esta temática, não sei, às vezes temos professores universitários que querem partilhar com os alunos, falem sempre com o IPQ, connosco, no final vamos deixar o nosso e-mail para se tratar destas questões, porque as normas têm direitos de autor, não podem ser assim cedidas nem partilhadas, está bem? Sem cuidado. Existem também direitos de propriedade no conteúdo de muitos documentos utilizados no trabalho de elaboração de normas. Por exemplo, existem normas de outros organismos de normalização, ou artigos de investigação, que são utilizados, não é, para produzirmos normas. Para que esses conteúdos possam ser partilhados dentro da comissão técnica ou até reproduzidos no conteúdo de uma norma que está a ser elaborada, é também necessário obter o consentimento do autor. E neste caso, o pedido de consentimento é da responsabilidade do vogal, que vai submeter também este pedido e avisar a comissão técnica. E por último, também a utilização de patentes essenciais, que é no conteúdo de uma norma que está a ser elaborada, podemos utilizar matéria que esteja patenteada, desde que seja autorizada pelo dono da patente, que assine voluntariamente uma documentação, concedendo a licença de aplicação sem custos, em termos juntos, razoáveis e não discriminatórios. E pronto, e para estas condições devem contactar também o IPQ, que existe também já uma política de gestão destas patentes, já foi definida a nível internacional e nós daremos as instruções, não me peçam hoje, que não sabemos, mas podemos tratar, está bem? Pronto. Mas ter atenção para estas duas questões. É preciso garantir sempre o acordo do detentor dos direitos de autor e das patentes, seja numa fase inicial do processo, não é, de desenvolvimento de uma norma, para que não se chegue ao final, não é? Estamos com o trabalho de desenvolver um documento e chegarmos ao final e vermos que não o podemos publicar, porque estão aqui envolvidos outros direitos legais. Ainda o que é que cabe ao vogal?
uma atividade que a Carla chamou a atenção no início, que é a atividade de divulgar tudo que diz respeito à normalização. O Vogal é um veículo de comunicação poderoso e privilegiado na divulgação do trabalho desenvolvido pelas comissões técnicas, bem como na disseminação do que é a normalização, da sua importância, dos seus benefícios, junto dos vários públicos. O Vogal poderá utilizar alguns dos suportes comunicacionais e materiais didáticos que o IPQ disponibiliza, bem como solicitar apoio relativamente aos conteúdos e informação que pretende publicitar. Ficam também a saber que a vossa comissão técnica, através do vosso ONS, pelo ONS que coordena a vossa comissão técnica, pode solicitar ao IPQ a publicação de notícias sobre a atividade da comissão técnica e nós divulgamos na nossa newsletter. Também os vogais podem solicitar a realização de promoções de normas, ou seja, venda de normas com desconto por um determinado período de tempo, um curto período de tempo, ou para a realização de algum evento. Também podem pedir a presença de um elemento do IPQ como orador em algum evento que realizem para falar sobre normalização, né? Portanto, naturalmente. E sempre que tivermos a disponibilidade, iremos com todo o gosto e sem qualquer custo, né? Portanto, divulgar a atividade de normalização é fundamental. É uma das atividades que o Vogal tem, que se espera do Vogal. Sem dúvida, e para além disto tudo, então, é manter-se informado, não é? Todos os assuntos estão em permanente evolução, a atividade de normalização é isto, é andar sempre a correr. E, portanto, as regras mudam, as ferramentas são aprimoradas, os conteúdos técnicos estão sempre em constante progresso. Para que o trabalho do Vogal se torne profícuo e eficaz, é determinante que ele acompanhe as modificações que têm impacto no trabalho da CT. Portanto, existem vários pontos de informação que podem vos ajudar a manterem-se atualizados, mas sugerimos aqui as newsletters e os websites das organizações de normalização. Deixamos também aqui o link para a nossa newsletter do IPQ Espaço Q. E também, como eu falava há pouco, para além das ações de formação que já temos previamente gravadas no canal do YouTube, apresento-vos ainda a nossa agenda ainda para ações de formação que estão previstas ainda para este ano. Temos agora, dia 28 de outubro, previsto uma ação de formação para novos presidentes e novos secretários, ou seja, vogais, que foram nomeados durante o ano de 2024. Presidentes ou secretários de uma comissão técnica, ou que nunca tenham participado também na ação de formação. E temos, como eu dizia há pouco, o nosso colega David, durante o ano, apresenta sempre 2, 3, 4 sessões sobre a plataforma iSolutions para explicar ou novas alterações, atualizações, ou para pessoas que estão a utilizar pela primeira vez. Ele faz sempre estas demonstrações em direto da plataforma, muito importante para se alguém aqui não tem ainda grande experiência ou tem dúvidas, dia 12 de novembro. E como eu dizia há pouco, no nosso canal do YouTube, temos então o Processo Nacional de Elaboração e Redação de Documentos Normativos Portugueses, e é onde estão as nossas regras da 041, explica as regras, explica aquela questão que eu falei, normas internacionais, normas europeias, como é que cada uma delas é transposta para Portugal. Temos também o processo de votação europeu e internacional. Esta formação explica as fases dos documentos normativos, dos diferentes tipos, e também os processos de votação associados a cada fase, e quais são os mais importantes, e onde é que temos de intervir, onde é que temos de estar mesmo atentos, que não podemos deixar passar. E pronto, e estão lá outras também já da iSolutions, está bem? Pronto, é só mesmo para ficarem aqui com uma ideia do que há. Pois é, em suma,
espera-se que o vogal participe sempre ativamente, dê os seus contributos, leve o seu saber, o seu know-how para a comissão técnica. Para isso é importante não faltar às reuniões que a sua comissão técnica convoca, realiza, não é? Deve dar parecer sempre que solicitado e deve responder ao que lhe for pedido pelo presidente e pelo secretário. Em conclusão, portanto, como vimos, o vogal, ao integrar uma comissão técnica, adquire um conjunto de direitos e deveres e que deverá cumprir. Quais são esses direitos e quais são esses deveres? Portanto, o vogal tem direito a aceder à documentação, mas também tem o dever de confidencialidade dessa documentação a que tem acesso. Tem o direito de representar os interesses da entidade que representa, mas também tem o dever da assiduidade. Tem o direito a votar, mas também tem o dever de ter uma participação ativa. Tem o direito de receber formação, mas também tem o dever de difundir conhecimento. Portanto, como nós dissemos há bocado, é muito importante este papel do difusor, né? Deste papel da divulgação do conhecimento. Todos nós sabemos que a informação só se transforma em conhecimento quando é difundida, senão só acumulamos dados e informações. Portanto, temos que partilhar e temos que difundir. E pronto, e como eu vos disse, esta parte era muito mais rápida. Sim. Então, olha, vamos passar já à terceira parte da nossa sessão, onde vamos apresentar também de forma muito resumida as ferramentas e os recursos que vocês têm à vossa disposição para a realização do trabalho de normalização. Então, não dissemos há pouco, mas também é algo que se espera do vogal, é que utilize as ferramentas que tanto o IPQ como o ONS disponibilizam às comissões técnicas para maior eficiência e eficácia do trabalho. Muitas vezes o trabalho desenvolvido nas comissões técnicas para elaborar uma norma, isso envolve muita documentação, portanto é volume de papel, de documentos que, se utilizarmos as plataformas informáticas, de facto elas vieram facilitar nesse trabalho. Portanto, daí a importância de os vogais utilizarem as aplicações informáticas, mas também os modelos e os formulários que lhes são indicados e disponibilizados. Só assim é possível centralizar esforços e maximizar a eficiência. E quais são essas ferramentas e recursos que o vogal pode utilizar? Na imagem temos ali o resumo das principais, diria eu. Temos nomeadamente os documentos de caráter mais geral, enquadradores, como que já falámos, como os princípios da normalização, o código de conduta, o manual de boas-vindas ao vogal. Também temos os documentos de suporte às reuniões, que a Carla já vos falou. Mas também temos os modelos e formulários que devem ser utilizados por todos na atividade de normalização. Aqui chama a atenção para algo que todos nós fazemos. Eu nem devia estar a assumir isto porque eu sou da qualidade. Todos nós temos tendência a ir buscar o último modelo que utilizamos. É mais simples, já está preenchido, mas claro, como a Carla também já realçou, a normalização é dinâmica. Nós estamos num processo de melhoria contínua. Portanto, a qualidade é o nosso propósito. Ouviram isso no vídeo promocional. E de facto é verdade. Portanto, as atualizações muitas vezes são automáticas, nós estamos sempre a melhorar as nossas regras e procedimentos, à semelhança também do que é feito a nível europeu e internacional. Portanto, o que eu vos pedia é cedam à tentação de ir ao vosso último modelo ou download que fizeram da última vez, das regras e procedimentos, e recorram sempre aos modelos e formulários que estão no nosso site. Destacamos a área de
documentos de apoio à elaboração de documentos normativos portugueses. Muito importante a quem está a redigir normas portuguesas. Toda esta informação constitui aquilo que nós chamamos o kit documental e é essencial para o vogal. O que é que inclui neste kit documental? Aquilo que são as regras e procedimentos para a normalização portuguesa, as RPNP, que a Carla também já referiu há pouco, que são os documentos pilares que regulam toda a atividade de normalização e são distribuídas por 4 documentos autónomos, mas que se complementam. E quais são estes 4 documentos autónomos? Como têm ali no slide, temos as RPNP 010, Regras e Procedimentos da Normalização Portuguesa 010, que descreve todo o processo de qualificação, atribuições, competências dos organismos de normalização setorial. Temos a RPNP 030, onde vão encontrar o funcionamento, a constituição, a forma de reconhecimento das comissões técnicas. As RPNP 040, onde vão encontrar descritos os tipos de documentos normativos que existem, o processo de homologação, aprovação, revisão, anulação, e também a RPNP 041, Regras e Procedimentos na Normalização Portuguesa 041, onde estão os princípios e regras gerais para a estrutura, redação e edição dos documentos normativos. No fundo, é a Bíblia da normalização, estes pilares, estes documentos pilares. Atualmente, o trabalho de normalização nacional efetua-se de forma digital e online. Isto foi o que nos trouxe a pandemia, mas vimos que facilitou, né, principalmente a participação em reuniões internacionais, veio facilitar muito. Para isso, as comissões técnicas é importante que utilizem para a sua gestão documental e para a realização das votações as aplicações do portal iSolutions. Todos os vogais têm acesso a estas aplicações, estão inscritos e têm uma conta pessoal de acesso para esse efeito. Ao novo vogal que está aqui presente, se por acaso ainda não ativou a sua conta, recomendamos que o faça com a maior celeridade. Pois só assim poderá aceder à documentação a que tem direito e enviar o seu sentido de voto relativamente aos documentos que estão em votação. Como vemos ali na imagem, este portal é composto por vários módulos, mas destacamos o National Documents, onde se faz a gestão documental, o National Ballots, onde podem fazer as votações. Algumas comissões técnicas também utilizam o National Meetings para as reuniões e também o National Project. E passo a palavra à Carla. E só aqui para terminarmos, para ver se ainda também temos ainda algum tempo para uma questão ou outra. Efetivamente, como a Silvia dizia, estamos mais digitais, como não poderia deixar de ser, porque, não é, tendo em conta o volume de documentos que circulam aqui na atividade de comissão técnica e a dimensão destas redes, era necessário que fôssemos evoluindo. E então, antes de passarmos aqui ao último debate, deixem-me partilhar aqui só uma pequena, um desabafo, uma preocupação, que às vezes não, muitas vezes ouvimos aqui falar dos vogais que falam que a sua entidade patronal não nos dá tempo para trabalhar nesta atividade, e o que acontece é que muitas vezes o trabalho de normalização acontece durante a noite, de madrugada, de manhã, retirando o tempo, não é, útil à sua vida pessoal, essencialmente. E essencialmente não é isso que se pretende de um vogal. Nós não queremos roubar o vosso tempo de família, não é, e de descanso para esta atividade. Por isso é importante demonstrarem à vossa entidade patronal o que falámos aqui hoje, as mais-valias de trabalhar na normalização, para que tenham tempo para se dedicarem a esta atividade. Porque, ainda por mais, nós não é o IPQ, uma organização que é certificada pela norma da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal,
não nos advoga esse tipo de situação, nem para os nossos trabalhadores, nem para os nossos parceiros. E por isso vou-vos deixar aqui, em 3 slides, 3 ideias que vocês podem fazer ou falar, não é? Com a vossa entidade patronal, com os vossos colegas, com quem decide, para vos ajudar. Em primeiro lugar, sugerimos que envolvam a vossa organização nos assuntos da comissão técnica. Deem um feedback aos vossos decisores, às vossas chefias, do que é que se está a passar na comissão técnica. Mantenham os vossos superiores hierárquicos informados. Peçam também o contributo aos vossos colegas com conhecimentos sobre a matéria. Quando existe processo de votação abertos, peçam contributos a várias pessoas. Enfim, um pouco isso. Em segundo lugar, quando precisarem também de justificar ou relembrar a vossa organização para a importância de investirem no trabalho de normalização, podem usar então aqui estes 3 argumentos, estes 3 slides que vos deixamos, e estamos a terminar, para vocês dizerem mesmo isto, que ao participar na elaboração das normas, vocês estão a influenciar o seu contributo, o seu conteúdo e a contribuir para a defesa dos interesses do setor nacional, quer seja a nível europeu, internacional, aumentando a credibilidade e o profissionalismo do setor, ok? Já está. Vamos lá. Também, uma outra situação. Sim, têm acesso à informação estratégica, não é? Tudo o que nós estamos aqui a partilhar é informação importante, estratégica, inovadora e que é limitada o acesso, não é? Está aqui no nicho. E, portanto, ao contribuir para o desenvolvimento e divulgação das normas, terá acesso à informação estratégica ligada à inteligência competitiva das empresas e à transferência e disseminação da tecnologia. Vocês têm acesso à norma em primeiro lugar. Ainda não foi publicada, não é? E vocês já a têm e ainda por cima influenciaram o conteúdo dessa norma. E sem dúvida nenhuma, nos dias de hoje, uma coisa muito importante, uma rede de influência, de contactos, não é? Participar numa comissão técnica acede à maior rede de influência de colaboração, tanto pública ou privada, e de geração de conhecimentos no domínio da normalização. E por isso julgo que são 3 razões bastante válidas e relevantes para estarem aqui. Não nos podemos esquecer para o Vogal participar numa comissão técnica também traz benefícios, mesmo até não só para a instituição a que vocês pertencem, ao organismo, mas a nível pessoal também, não é? O reforço dos vossos conhecimentos, competências técnicas e relacionais também, um enriquecimento curricular, é verdade, até especialmente quem tiver a coragem, estou a brincar, não, quem tiver a desempenhar a função de secretário ou de presidente, não é preciso coragem, só é preciso aqui ter garra, não é? Ter vontade. Ter vontade e o alargamento da sua rede de contactos. Vai ter aqui acesso a um grupo de pessoas extraordinárias que fazem parte. Portanto, dou assim por terminada esta apresentação. Temos aqui ainda 5 minutos. Penso, havia muito mais a dizer, não era, Silvia? Gostaríamos muito mais de vos dizer mais coisas. Mas pronto, olhem, não queremos também ultrapassar, nós dissemos que era 2 horas, portanto é 2 horas. A gravação vai ficar acessível, damos aqui uns diazinhos para os nossos colegas tratarem, mas vai ficar, onde eu disse, se forem ao YouTube, ao canal do Instituto Português da Qualidade, estão lá vários vídeos no âmbito da normalização, onde este também vai ficar disponível, vão receber o PowerPoint também, e pronto, e agora... estejam à vontade para fazer perguntas, basta colocar a mão no ar, ainda temos aqui 4 minutos para questões, se não muito... temos aqui Olga Afonso. Era sobre a apresentação. Já sim, está. Vai ser enviada. Então vamos enviar, sim, Olga. Era só essa questão, Olga? Não sei. Se agora tem o microfone ligado, pode ser a seguir. Olga, tem só de ativar o seu microfone, está bem? Que nós aqui já demos permissão. Olga. Boa tarde. Olá, boa tarde, Olga. Me estão a ouvir? Me conseguem ouvir? Estamos. Boa tarde a todos. Como já tiveram a oportunidade de ver, né? Eu sou a Olga Afonso de Camba. Peço a palavra não propriamente para fazer uma questão, mas eu, em nome do INIC,
Sou a diretora-geral do INIC. Em nome do INIC, eu gostaria de agradecer à LBC por essa oportunidade. Gostaria de agradecer também às formadoras por nos terem brindado por essa formação de 2 horas. E não menos importante também aos vogais que aqui estão presentes. Eu fiquei surpreendida porque num curto espaço de tempo podemos agregar cerca de 117 participantes para uma primeira formação. Eu considero positiva. Então, em nome do INIC e em meu nome pessoal, gostaria de agradecer a todos pelo interesse que demonstraram aqui nessas questões da normalização, que nós estamos tentando sempre inovando, agregando, incluindo as pessoas e também levar a bom porto essa questão da normalização. Da minha parte é tudo, muito obrigada, boa tarde a todos. Muito obrigada, Olga. Sabíamos que estavam aí também desse lado. É para nós também uma grande alegria e um gosto estarmos agora a trabalhar assim mais próximo. E como sabem, o Departamento de Normalização tem todo o gosto em ajudar também naquilo que for útil. E pronto, e temos aqui um canal aberto também para comunicarmos. Obrigada a todos pelas palavras também que estão a deixar no chat. Eu não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão. Deixamos aqui o nosso e-mail também para qualquer questão que queiram colocar mais tarde. E pronto. Obrigada, Carla. Agradecemos a presença de todos nesta sessão. Esperamos que tenha sido útil para todos e reforço que o IPQ está disponível para outras questões que possam surgir através do nosso endereço do nor@ipq.pt. Obrigada a todos e até uma próxima.